Senhor Ailton, tenha vergonha. Tenha vergonha, senhor Ailton. Renuncie o seu cargo, convoque uma nova eleição. A igreja está sendo envergonhada pelo senhor. Eu vou reprisar um vídeo aqui do presbítero Giovanni Cardoso, que foi publicado em fevereiro de 2021. Trata-se de mais uma extrema derrota, uma feia derrota de Ailton José Alves, quando, cercado de todas as ferramentas da mentira, da calúnia e da difamação, tentou prejudicar o presbítero Giovanni Cardoso, com mais de 30 anos como oficial de justiça, concursado, sem nunca ter uma anotação negativa em sua ficha funcional. Mas Ailton José Alves, em 6 de junho de 2021, de 2019, abriu uma representação junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, na qual anexou mais aproximadamente uma relação de 20 documentos, entre vídeos, entre áudios, fotografias, elencando uma série de mentiras, tentando induzir os desembargadores, obviamente, a punirem e até demitirem, aconselharem a demissão ou a expulsão, segundo ele queria, do presbítero Giovanni Cardoso. Então eu vou aqui republicar para vocês verem que a coisa é muito grave. Mas vejam, então está aí essa derrota do Ailton José Alves, que o presbítero Giovanni publicou aqui em fevereiro de 2021, mas as pessoas parecem que não têm memória. Então eu vou reprisar aqui para vocês verem como a coisa é muito grave. O que foi que o senhor Ailton José Alves ele fez, irmãos? Não é? Está aqui, olha, usando indevidamente o nome da igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aí está o nome dele, Ailton José Alves, e um dos seus auxiliares diretos, né, nas suas mentiras, que é o Luiz Mário, primeiro secretário da igreja. E aí eles entraram, irmãos, com uma representação na Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça, onde eu sou funcionário. E aí eu digo para os irmãos, todos sabem que eu sou oficial de justiça, não é? E vejam a data, o dia que ele entrou com essa representação. Está aqui, olha, a data, não é? 6 de junho de 2019, irmãos. Eu fui devidamente intimado pela Corregedoria, não é? Porque as corregedorias, os tribunais, a polícia, são órgãos sérios, juízes são homens sérios. Os juízes aqui em Pernambuco são homens sérios, trabalham com seriedade e não passam a mão na cabeça de funcionário que está errado. Agora, eles julgam de acordo com a verdade, senhor Ailton, e não de acordo com mentiras. Né? Quando eu disse que o senhor faz coisas inacreditáveis, eu quero dizer aqui, irmãos, que eu não consigo, eu não quero acreditar. Não é? Está aqui, inclusive, olha, o nome do escritório de advocacia contratado pelo senhor Ailton José Alves não é pela igreja, porque a igreja não estaria gastando milhões com um escritório de advocacia muito bom, inclusive, conceituado no estado de Pernambuco, onde o seu Ailton está gastando milhões e milhões para processar os irmãos. Gastou uma fortuna, e seria bom, o senhor vai ser questionado na justiça, senhor Ailton, quanto foi que o senhor pagou a esse escritório, um escritório conceituado, para me processar, para me denunciar junto à corregedoria, não é, do tribunal, o senhor alegando pelo fato de eu ser oficial de justiça. O senhor quis alegar que eu estava tendo algum benefício dos juízes, do judiciário. O senhor quis alegar que eu estava gravando audiências. Mentindo, senhor Ailton. O senhor se especializou em mentir. Então o senhor precisa explicar para a igreja quanto foi que o senhor pagou ao escritório Urbano Vitalino, que está aqui, olha. Quanto foi que o senhor pagou? Mostre para os pastores, na reunião de presbíteros, no culto administrativo, quanto foi que o senhor pagou? Agora, eu fico preocupado se foi realmente o escritório Urbano Vitalino que lhe orientou a entrar com um negócio desse contra a minha pessoa. Não é? Aonde, dentro desse documento aqui, senhor Ailton José Alves, o senhor, não é? O senhor diz o seguinte, o senhor me chama de chefe de bando e chama os irmãos que estão denunciando as suas atrocidades, as suas mentiras, os seus enganos, de bando. O senhor diz que eu, Giovanni Cardoso, na qualidade de líder do bando,
tenho como único propósito me apropriar da igreja. Senhor Ailton, por favor, não exponha a igreja a um ridículo desse. Quem conhece Giovanni, se eu quisesse ser pastor, está ganhando dinheiro como o senhor, não os milhares que o senhor ganha, que o senhor tira da igreja mais de 200 mil reais, o senhor sozinho, fora sua esposa, seus filhos, é claro, né? Eu estaria ganhando um salário alto. Desde que o senhor me suspendeu, eu recebi convites de muitas igrejas sérias, mas eu não tenho chamada, eu já disse e torno a dizer que eu não tenho chamada para pastorear, eu tenho chamada sim, para servir a Deus, para evangelizar, para ajudar pastores sérios. Pastores homens de Deus, que não é o seu caso. O senhor não é um homem sério. O senhor não é um homem de Deus. O senhor carrega o nome de pastor. E com isso o senhor está desmoralizando esse nome de tão grande valor. O senhor está desmoralizando esse nome. Muitos pastores na nossa igreja, que inclusive se submetem às suas ordens para não perder o salário, esses homens estão doentes, porque o povo não respeita mais a palavra pastor. E aí o senhor tenta ludibriar, enganar a corregedoria, enganar os juízes, enganar meus superiores. E o senhor diz, não é, que eu, por ser oficial de justiça, estaria desrespeitando o tribunal ao divulgar as audiências, alegando que eu estaria descumprindo a minha obrigação moral, funcional e ética enquanto funcionário do TJPE. Senhor Ailton, eu acho que o senhor forçou a barra com o escritório de advocacia, porque os advogados eu acho que fizeram isso aqui constrangidos. Porque nenhum cidadão pode ser culpado, pode ser condenado por um ato seu como cidadão civil, em uma instituição como a igreja, no caso a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o senhor quis transmitir a ideia para a igreja, para o Tribunal de Justiça, que eu estava usando a minha prerrogativa de oficial de justiça para me beneficiar. O senhor com isso quis chamar a Justiça de Pernambuco de uma justiça corrupta? É isso? Que passa a mão por cima de funcionários errados? Que não é o meu caso? Senhor Ailton, eu quero dizer para o senhor e para toda a sociedade pernambucana, quem conhece Giovanni Cardoso sabe quem sou eu na igreja, na família, na vizinhança, no Tribunal de Justiça. Eu quero lhe lançar um desafio e um desafio à sociedade pernambucana e à sociedade da minha cidade de Garanhuns. Eu tenho 28 ou 29 anos de TJPE. Eu convido uma pessoa, uma única pessoa, que eu fui intimar, ou fui cumprir um mandado de prisão, uma ordem judicial, que eu tratei mal. Um colega que eu tratei mal, um juiz que eu tratei mal. Um único desvio de conduta, senhor Ailton, de Giovanni Cardoso como oficial de justiça. Eu desafio o senhor, qualquer um, a apontar, mas o senhor, não se contentando, foi me representar junto à corregedoria. E o senhor diz o seguinte, alega que eu, nessa sua representação aqui, através do escritório Urbano Vitalino, o senhor diz que eu, como servidor do judiciário, estaria sem autorização do magistrado, dos juízes das audiências, gravando clandestinamente a audiência. Senhor Ailton, tenha vergonha. Tenha vergonha, senhor Ailton. Renuncie o seu cargo, convoque uma nova eleição. A igreja está sendo envergonhada pelo senhor. Eu estaria sem autorização do magistrado gravando clandestinamente as audiências e postando nas redes sociais com o intuito de se utilizar do ambiente judiciário. Para isso, juntaram várias publicações em áudios e em vídeos, tentando a todo custo me prejudicar no meu trabalho e enganar a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça. Senhor Ailton, mais uma vez eu digo, tenha vergonha. Faça isso não. Faça isso não. Mas vejam, irmãos, a decisão está aqui, olha. A decisão da Corregedoria do Tribunal de Justiça, e eu vou citar alguns tópicos aqui, que o desembargador corregedor, o juiz corregedor, eles concluíram diante de toda a falácia, de toda a mentira e de todos os áudios e vídeos que o senhor Ailton José Alves e Luiz Mário, usando indevidamente o nome da igreja, juntaram para tentar me prejudicar. E o pior de tudo, irmãos, é que o senhor Ailton José Alves, quando fez isso, em junho de 2019, saiu enchendo pela igreja,
que eu seria demitido, que eu seria punido pelo Tribunal de Justiça. Por que o senhor fez isso, senhor Ailton? Porque vários pastores seus, nós recebemos informações, no púlpito da igreja, ao invés de estarem pregando a palavra de Deus, estavam se vangloriando, dizendo, vocês vão ver se Giovanni vai ser demitido, vai ser punido. O pastor prestou queixa dele no tribunal. Que vergonha, senhor Ailton. Será que não basta as mentiras que o senhor tem proferido, o senhor chegar diante de um juiz e dizer que a nossa igreja, que o senhor dirige uma igreja com 1,5 milhão de membros, a gente sabe que a nossa igreja não chega a 800 mil membros. O senhor quer se comparar a Jesus, o senhor diz que Jesus teve 12 apóstolos e o senhor tem 1,5 milhão. O senhor mente dizendo que a igreja não proíbe os irmãos de visitarem outras igrejas. Quando todos sabem que o senhor proíbe, o senhor pisa, o senhor massacra. Ai de um presbítero, eu desafio aqui um presbítero da Assembleia de Deus, que está em atividade, visitar uma outra igreja. A coisa é tão séria, senhor Ailton, viu? Que o senhor impede até que presbíteros, obreiros, por exemplo, o cantor Jair Santos, eu digo isso que é público, o irmão dele já falou, o cantor Jair Santos é proibido de visitar o pastor dele, pastor Geriel. O senhor proíbe. Tem pastores que saíram recentemente da nossa igreja porque não suportaram a sua tirania, e estão aí fazendo a obra de Deus, e o senhor proíbe o irmão deles, desses pastores, a falar com eles. O senhor proíbe. O senhor proíbe pastores de se congratular com a sua filha, com o seu filho, com a sua família, só porque estão em outras igrejas. E o senhor vem mentindo na frente do juiz e ainda tem a coragem de me acionar na corregedoria, fazendo os desembargadores, os juízes do Tribunal de Justiça perder tempo com as suas mentiras, senhor Ailton. Faça isso não. Mais uma vez eu digo, por favor, tenha vergonha. Pare de envergonhar a igreja. E aí, irmãos, ele continua nas suas mentiras, ele diz o seguinte, né? O senhor Ailton, na sua sanha, ele e Luiz Mário, de querer me prejudicar a todo custo, né? Eles alegam, irmãos, que eu promovo, veja só o que ele diz, que eu promovo escândalo processual, que eu tumultuo a atuação da justiça e sou desleal ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Seu Ailton José Alves, o senhor ou é mentiroso por excelência, que eu acredito, ou o senhor é louco. E ele continua dizendo que eu, Giovanni Cardoso, isso Ailton e Luiz Mário, dizendo, irmãos, aos corregedores no Tribunal de Justiça para querer me demitir ou me prejudicar. Senhor Ailton, eu sou concursado. Para mim ser demitido, um funcionário como eu ser demitido, eu tenho que praticar crime, esse crime ser provado, eu ser condenado. Você está entendendo? E o senhor fazer uma palhaçada dessa, senhor Ailton? Faça isso não. Eu estou falando aqui com o senhor como se estivesse falando com, não é? Com uma pessoa embriagada, que não sabe o que fala, não sabe o que diz, porque o senhor perdeu o respeito da igreja, da liderança da igreja, o senhor perdeu o respeito da sociedade, o senhor perdeu o respeito de todos, senhor Ailton José Alves. Ninguém mais lhe respeita, as pessoas têm medo do senhor. Uma coisa é ter medo e a outra é respeito. O senhor está à frente da IADP ainda porque Deus tem um propósito. E eu vou lhe dizer, um dos propósitos, entre tantos, é porque Deus está castigando, punindo pastores, homens de Deus sérios, que permitiram que o senhor chegasse aonde chegou com a sua tirania. E aí ele diz que eu, Giovanni Cardoso, de modo repugnante, irmão, veja o que é que ele diz. Ele chama vocês, Igreja do Senhor, membros da IADPE, de ingênuos, de pessoas que não têm conhecimento. Ele diz que eu, Giovanni Cardoso, de modo repugnante, me aproveitando da ingenuidade e desconhecimento de muitos fiéis da IADPE, tento transmitir a ideia de que o presidente da igreja, o senhor Ailton José Alves, é culpado de algum delito pelo simples fato de estar nas dependências do Poder Judiciário. Mentira, senhor Ailton, do senhor e de quem quer que lhe acompanha. O que nós fizemos foi divulgar, filmar, os irmãos filmando, a gente, eu filmei o senhor chegando no tribunal como cidadão, mas não audiência. Você está entendendo?
Agora o senhor não quer ser filmado e o senhor vai continuar sendo filmado. Sempre que o senhor aparecer nos tribunais, os irmãos vão estar lá filmando o senhor, vão estar com faixa mostrando quem é o senhor para a sociedade. O senhor não quer ser filmado, por quê? Porque o senhor quer esconder. O senhor acostumou nesse joguinho de esconde-esconde, esconder tudo da igreja. E o senhor sabe, o senhor achou que ia nos processar, ia processar os irmãos, e a igreja não ia saber. Aí o senhor está em desespero, o senhor está desesperado. O senhor entrou numa fase que não tem mais volta. Talvez o senhor esteja até querendo, como o senhor já mandou, alguns dos seus pastores tentar fazer acordo com a gente. Mas nós não fazemos acordos com mentirosos. Nós não nos vendemos. Se o senhor é acostumado, não é, a ganhar as pessoas com benesses, nós não nos vendemos, pastor Ailton. Se o senhor não é homem de Deus, que o senhor não é, aqui tem homem de Deus, senhor Ailton. Aqui tem homem que tem intimidade com Deus, senhor Ailton. Meu nome é Giovanni Cardoso de Farias, filho de Gregório Barbosa de Farias. Assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, eu aprendi aos pés de Gregório Barbosa de Farias, que tem uma história na Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Procure saber quem é meu pai, procure saber quem são meus irmãos. Muito diferente do senhor. A sua história, eu lembro quando pastores, homens de Deus diziam: irmão Giovanni, você não conhece Ailton não. Ailton é um homem mau, perverso, quando o senhor ainda estava lá em São Lourenço. E quando o senhor estava na Argentina, misericórdia. Tem coisas, pastor Ailton, senhor Ailton, que não foram publicadas porque eu, Giovanni Cardoso, tenho pedido aos irmãos: irmãos, não divulguem isso. Isso é muito imundo, isso é muito nojento, isso vai escandalizar demais a igreja. Tudo isso que tem sido divulgado até hoje com relação aos seus desvios de conduta, senhor Ailton, é bobagem, é coisa miúda, diante das provas que muitos irmãos têm. E ainda ficam irmãos dizendo: mostre prova, irmãos. Mas do que a gente mostrou, os irmãos, as pessoas ainda que lhe defendem cegamente, ao invés de ficarem nos pedindo provas, vão aos tribunais procurar, pesquise, coloca o nome Ailton José Alves, que você vai ver. Tá bom, irmãos? E aí Ailton ainda diz assim, orientado não sei por quem, por isso que eu digo, eu não quero acreditar que os advogados desse escritório de advocacia orientaram ele a fazer um negócio desse, não. Eu acho que ele forçou os advogados pagando milhares e milhares, né? E advogado tá para trabalhar, não é? Ao tentarem me desmoralizar, irmãos, veja só, perante a igreja e perante o TJPE, mentindo, dizem que eu, Giovanni Cardoso, reduzo o processo e o próprio Poder Judiciário à condição de uma ferramenta que eu possa manipular para enganar as pessoas. Senhor Ailton, o senhor é muito infantil, o senhor é muito menino, o senhor age, eu estou lhe chamando de moleque, mas o senhor age com molecagem. Porque como é que o senhor diz um negócio desse? Eu, Giovanni Cardoso, um servidor exemplar, que eu posso dizer, senhor Ailton, viu? Que eu sou exemplar. Agora o senhor não pode dizer que é não, que é um pastor exemplar, não. O senhor não pode dizer. Agora eu posso dizer, e desafio qualquer pessoa aqui na sociedade de Garanhuns desabonar a minha conduta. Agora a do senhor está mais do que ilameada. Essa é a verdade. O senhor sabe disso. O senhor sabe disso. O senhor está apodrecido, a ponto de chegar no púlpito de uma igreja grande, numa inauguração, cheio de ira, movido por espíritos estranhos, que ali não era o Espírito de Deus, nos chamar de canalha. E aí os irmãos provaram quem é canalha, não é? O senhor sabe disso. Não é, senhor Ailton? Pois bem, mas agora, irmão, vamos ver a resposta do Tribunal de Justiça. Está aqui a decisão, eu não vou ler, são 4 páginas, não é? Aqui, irmão, essa relação aqui, olha, que está numerada, é a relação dos arquivos, dos áudios e vídeos que o senhor Ailton juntou, não é, no processo para tentar me prejudicar. Mas vejam o que foi a decisão, não é, da corregedoria. O que é que os corregedores disseram, concluíram com isso, para chegar ao arquivamento. Está aqui, olha. Decidem arquivar o presente processo administrativo disciplinar. Está aqui, ó, tá vendo? Ó? Foi um processo disciplinar, porque a corregedoria, o tribunal é sério. Se chegar qualquer denúncia, qualquer queixa contra o funcionário, eles têm por obrigação legal de investigar, de apurar. E o senhor fique certo, se eles constatassem algum erro, desvio de conduta meu, diferente do senhor que está cheio de desvios de conduta, o senhor tem certeza que eu seria punido.
no rigor da lei, seria punido. Mas o senhor está tratando com homem de bem, senhor Ailton José Alves, com exemplo de funcionário do Tribunal de Justiça, com um homem de bem, com exemplo de obreiro, que o senhor não sabe o que é isso. Mas veja aí o resultado. Veja o que foi que o tribunal disse. Não se mostra isso, a decisão da Corregedoria, o desembargador falando, ó, não se mostra presente qualquer prova em tudo que Ailton falou, de que o indiciado sou eu, tenha gravado ou publicado trechos ou a totalidade em áudio ou vídeo do conteúdo de audiências judiciais realizada neste Poder Judiciário, tal como alegado por quem? Por Ailton e Luiz Mário. Aí continua o tribunal, a Corregedoria. Da análise dos arquivos, daquela relação que eu mostrei a vocês, a Corregedoria analisou tudo, vídeo, áudio, foram muitos que eles mandaram, né? Da análise dos arquivos juntados aos autos, seja de fotos, áudio ou mesmo de vídeos, não se verifica conduta, presta atenção, praticada pelo indiciado, por mim, é o mesmo que dizer, pelo senhor Giovanni Cardoso, que ofenda ou desacredite o Poder Judiciário, ou qualquer membro deste poder. Porque Ailton, irmão, quis mostrar isso, que eu estava ofendendo o Poder Judiciário, ofendendo os juízes, os magistrados. Aí a decisão continua. Tampouco não há nesses arquivos nada que indique ter o indiciado divulgado vídeo ou áudio de audiência judicial. Ademais, o indiciado sempre se portou como presbítero da IADPE. Jamais como servidor do TJPE. Os irmãos estão entendendo? Ailton tentou, irmão, dizer que pelo fato de eu ser oficial de justiça, eu estava processando ele, eu estava divulgando vídeos, áudios. Senhor Ailton, a gente divulgou e vai continuar divulgando, que é para a igreja tomar conhecimento quem é o presidente desviado que está à frente da nossa igreja. E que Deus está permitindo por vários motivos, e eu já disse um dos motivos. Ora, Deus quando tirou a unção de Saul, Saul ainda governou mais de 10 anos? Deus permitiu o rei Manassés governar 55 anos, até os filhos ele queimou no fogo. Permitiu o rei Acabe e Jezabel governarem vários anos. Imagina o senhor. Continua o Tribunal de Justiça. O teor da petição de folhas 15657, que foi que está no processo lá que Ailton juntou, né? No qual consta a seguinte declaração do indiciado, abre aspas. É uma declaração minha, irmãos, que eu falei, não é, em um áudio e também perante os juízes, em alguma audiência que nós fomos ouvidos. Eu falei o seguinte, abre aspas, palavras minhas, que eu falei, vou repetir elas e repito elas, e elas continuam valendo, essas palavras que eu vou ler aqui agora. E o seu Ailton juntou no processo, irmãos, dizendo que essas palavras que eu vou ler agora para vocês estavam mostrando desobediência ao Tribunal de Justiça. Abre aspas, vejam, minhas palavras, ele colocou aqui. E aí o corregedor, na hora da decisão, ele cita, ele diz aqui, olha, o teor da petição de folhas 15657, no qual consta a seguinte declaração do indiciado, sou eu, abre aspas, eu dizendo, eu posso ser condenado em 1, 2 ou 3 processos, eu posso ir para a cadeia, eu posso apodrecer na cadeia, mas lá dentro da cadeia eu vou estar dizendo que o senhor Ailton José Alves é um homem desviado. E eu continuo dizendo, senhor Ailton, aqui, ali ou acolá. Sabe por quê? Porque eu leio Bíblia. E certa vez os apóstolos apanharam no meio da rua, foram presos, e quando foram soltos, receberam a recomendação de não pregarem mais o nome de Jesus e saíram glorificando pelo meio da rua e dizendo assim, nós somos dignos de apanhar, de sermos açoitados por amor a Cristo. Aleluia. E por amor a Ele, a verdade e a igreja, senhor Ailton. Esse aqui que está falando, Giovanni Cardoso, tem medo de nada não. Ou você está pensando que eu tenho medo de alguma coisa? Sabe o medo que eu tenho? É de pecar, de fazer a coisa errada, de envergonhar minha família, como o senhor tem feito. Viu, senhor Ailton? O senhor tem envergonhado a sua família, tem envergonhado a igreja, tem envergonhado o evangelho. Mas eu não. Eu tenho vida. Tenho vida. Senhor Ailton. Aí continua, depois do desembargador citar a minha frase, ele diz o seguinte, essa declaração, essa que eu acabei de ler agora, né? Que eu disse, eu posso ir preso, mas eu vou estar dizendo, senhor Ailton, que o senhor é um desviado. Aí o desembargador diz, essa declaração
não conduz à conclusão de que se trata de ofensa ou desprestígio ao Poder Judiciário, mas sim respeito e acatamento à decisão que porventura venha ali ser proferida em seu desfavor contra a minha pessoa, mantendo, contudo, sua opinião sobre o senhor Ailton José Alves, um dos líderes da IADPE, dentro do seu direito constitucional de liberdade de manifestação, de pensamento, aí incluída a liberdade de opinião, nos termos do artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal de 1988. E aí, irmãos, fica um alerta para os irmãos e irmãs que são proibidos, né? Aí em Recife, na região metropolitana, no estado, de postar. Quando postam qualquer coisa que desagrada a Ailton ou qualquer pastor, aí o pastor obreiro vai lá na casa e pede para os irmãos tirarem. Tirem não, irmãos. Vocês tirem, nem sequer postem mentira. Mas a verdade, coloquem lá. Você tem esse direito. Você tem esse direito. Os irmãos entenderam aí, irmãos? As mentiras de Ailton são muitas, é porque a gente não vai citar todas, os irmãos que quiserem, não é? Procure a Corregedoria do Tribunal de Justiça, que vai estar lá, irmãos. Agora eu quero saber, senhor Ailton, o senhor vai dizer quanto foi que o senhor pagou ao escritório de advocacia para fazer essa loucura aqui, porque isso aqui é uma loucura. Eu não quero acreditar, inclusive eu conheço alguns advogados e são competentes, irmãos. Esse escritório é um escritório competente, um escritório caríssimo. Eu lembro que antes de Ailton assumir a nossa igreja, irmão, a nossa igreja tinha advogados, homens letrados, homens de bem, homens que faziam trabalho sem precisar a igreja gastar milhões e milhões. E a igreja tem um bocado de advogado, eu vou dizer quem são os advogados: Peixoto, Joaribe, Luiz Mário, o vice-presidente mentiroso que só também, o Samuel Oliveira. Eu digo porque ele mentiu para mim, para o meu irmão e para várias pessoas. É advogado também. Quem mais? O Isaac Silva, outro mentiroso. 5 advogados conhecidos. Mas nenhum é capaz de acompanhar Ailton José Alves nos processos que ele está processando a igreja, irmão. Precisa gastar milhões e milhões dos cofres da igreja. Sabe por quê, irmão? Porque os irmãos continuam dizimando e ofertando. E aqui eu quero dizer o seguinte: meus irmãos, minhas irmãs da Assembleia de Deus, povo de Deus, onde foi que vocês leram na Bíblia aquilo que botaram na cabeça da gente dizendo: irmão, não importa o que o pastor está fazendo, o que ele está fazendo, dizime de sua oferta? Quem foi que disse? Onde é que está na Bíblia isso, irmão? O que está na Bíblia é Romanos 1,32. São dignos de morte os que tais coisas praticam, e não somente a praticam, mas consentem com os que praticam. Como é que eu sei que o dízimo e a oferta que eu estou ofertando não está sendo bem usado, irmãos? Está servindo para viagens missionárias de passeio, para enriquecer uns em detrimento de outros. Muitos irmãos, obreiros passando fome. Tem um negócio que está acontecendo aqui numa cidade bem próxima aqui da gente, irmão, que a partir do próximo mês será divulgado. Um obreiro que passou por uma situação de queda espiritual, que ninguém está livre, mas não destruiu o seu lar, continua no seu lar, e ele mora na casa da igreja, e Ailton quer escorraçá-lo, sem direito a nada. O irmão está pedindo uma mixaria, irmão, para comprar uma casinha no lugar onde mora, e Ailton enganando ele, e a bomba vai estourar, e vai ficar provado que o senhor Ailton José Alves não se preocupa com escândalo, não se preocupa com a igreja. Ele não tem pena de ninguém, não se preocupa com ninguém, só se preocupa em enriquecer, em viver regaladamente. Veja essa pandemia, irmãos. Qual foi o dia que Ailton José Alves veio à frente da igreja ou declarou que ia pegar pelo menos 20% do seu salário milionário e comprar cesta básica e ajudar os necessitados? Qual foi o dia? Ele, Luiz Mário e companhia, o vice-presidente, o filho dele que está em Caruaru. Qual foi o dia, irmãos? Cada vez que a coisa se complica, esses homens praticam iniquidade. Sabe por quê? Porque a mente deles está cauterizada pelo pecado. E aquilo que Deus disse que vai fazer, senhor Ailton, arrancar o senhor como o agricultor arranca uma planta pela raiz, Deus vai cumprir. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó para perecer no Mar Vermelho, Deus endureceu o seu coração. Mas a igreja, o senhor sabia
O Senhor se declarou meu inimigo, né? O Senhor diz que eu sou seu inimigo, inclusive diz que quer a condenação da gente. Mas eu, Giovanni Cardoso, você acredita que eu oro pelo Senhor? Eu tenho condição de orar pelo Senhor. Eu não quero o seu mal. Não, não confunda as coisas. Faraó no Egito, os faraós diziam assim, e o povo dizia... Faraó dizia, Faraó, eu sou o Egito sou eu. E o povo dizia, Faraó é o Egito, e o Egito é Faraó. Que coisa, hein? E aí parece que o Senhor diz assim, a IADPE sou eu, e eu sou a IADPE. Muitos irmãos pensam assim, porque dizem que eu, Giovanni Cardoso e os irmãos, estamos falando mal da igreja. Mostre, Ailton José Alves, mostre. Uma única frase ou uma única fala minha que eu, Giovanni Cardoso, falei mal da nossa igreja, da Assembleia de Deus Pernambuco, ou de qualquer outra igreja? Não, de maneira nenhuma, que eu não sou louco falar da igreja do Senhor. Porque a Assembleia de Deus Pernambuco faz parte da igreja do Senhor, que um dia vai para a glória. E nem falo mal do Senhor, eu não falo mal do Senhor. Eu combato o pecado, mas infelizmente quem pratica pecado é o homem, e o Senhor está chagado, do alto da cabeça à planta do pé, como diz Isaías capítulo 1. O Senhor está com uma ferida podre, com a casca por fora e por dentro pus. Precisa tirar a casca, raspar o pus, que são as células mortas, dar no sangue, colocar ataduras novas para nascer células novas. Não adianta as suas mãos levantadas para o céu, mãos cheias de sangue, porque vocês são assassinos de almas. Quantas almas, quantos irmãos já pereceram, já morreram e adoeceram, quantas esposas de pastores, quantos pastores estão doentes, estão em depressão por conta da sua atitude, senhor Ailton. E o senhor não se conteve e entrou com uma representação mentirosa, ocupando os homens ocupados do Tribunal de Justiça para mentir contra a minha pessoa. Mas aí está o resultado, né? Tudo que o senhor falou, a lei, a justiça, através dos homens que analisaram as mentiras do senhor, colocou por terra. Irmãos, que Deus abençoe a todos.